Uma forma clássica e comum da pessoa dar aquele up na vida financeira é por meio de herança. Por séculos, a transferência intergeracional de patrimônio, ou seja, transferir riqueza de uma geração para outra por meio de herança, foi um dos mais tradicionais e eficazes caminhos para ascensão econômica e consolidação patrimonial. Só que essa dinâmica está se tornando cada vez mais frágil diante de mudanças estruturais profundas na economia e um pouco também na biologia. Se você está contando com herança para dar aquele salto ou para dar aquela arrumada na vida, é melhor refazer seus planos e se prepare, pois isso não tem nada a ver, ou pelo menos tem pouco a ver, com impostos e tributação. Assista esse vídeo até o fim para ver o que te espera. Você está no canal O Investidor Cético, eu sou seu host André Massaro e esse vídeo vai ser ceticismo puro. Um banho de realidade, provavelmente não muito agradável, mas a realidade não se preocupa se a gente gosta dela ou não, naqueles que estão contando com a tal transferência intergeracional de riqueza. As coisas mudaram e, mais que isso, elas ainda estão mudando. O mundo está passando por transformações que podem deixar as coisas ainda mais confusas do que já estão. Bem, vamos começar falando de tributação, que é o menos problemático dos argumentos que eu pretendo apresentar nesse vídeo. Bem, não é novidade para ninguém que o Brasil enfrenta uma crise fiscal e que o governo está forçando a mão para arrecadar cada centavo. Então, aquilo que ele puder fazer para arrecadar mais, ele vai fazer, já está fazendo. A turma de orientação mais progressista odeia heranças. Isso é algo histórico e não é só no Brasil. Isso é porque eles enxergam a herança como uma forma de perpetuar a desigualdade e supostas injustiças sociais. Por isso a herança acaba sempre sendo um alvo preferencial de político e de alguns grupos de pressão. E por incrível que pareça, o Brasil não é um dos piores lugares do mundo quando se fala em tributação de herança. É notório que nos Estados Unidos, por exemplo, sob algumas circunstâncias, o imposto sobre herança pode chegar a 40%. Raramente chega nisso, pois essa alíquota é para patrimônios milionários e existem muitas isenções, mas em geral lá é mais alto que aqui. Aqui no Brasil, a alíquota do ITCMD varia de 4% a 8% e cada vez mais estados querem ir para o limite superior desse intervalo. Além disso, o governo quer que imóveis e aplicações financeiras sejam reavaliados pelo valor de mercado no momento da sucessão, o que pode elevar drasticamente o imposto devido. Isso vai gerar cada vez mais aquela situação em que o cara é rico no papel, mas não tem liquidez, e eventualmente vai ficar devendo imposto. Existem meios de tentar escapar dessa fúria arrecadatória, ou pelo menos minimizar, usando algumas ferramentas e técnicas de planejamento tributário e sucessório, mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre essas técnicas, mas sim sobre outros fatores e acontecimentos contra os quais essas técnicas de planejamento sucessório e tributário vão acabar tendo uma efetividade muito limitada. Antes de prosseguirmos, já sabe, se inscreve no canal, dê o seu like nesse vídeo, ou então, no final, caso tenha gostado, faça o seu comentário e ajude um dos poucos, se não o único canal de investimentos não crédulo e não dogmático do mundo a crescer. Mas vamos lá, durante gerações a herança foi um dos maiores instrumentos de ascensão financeira ou mesmo de reorganização financeira. Quando a gente fala de herança é comum associar fortunas, mas tem uma quantidade incrivelmente grande de pessoas que só consegue dar aquela arrumada básica na vida financeira ou então se tornar proprietária de imóveis após receber a herança da família. E tem gente, eu sei, talvez você aí que esteja me assistindo seja uma dessas pessoas, que está ativamente, ansiosamente esperando por esse momento, tá contando com isso. Cuidado! Uma das coisas frustrantes de ter um canal chamado Investidor Cético e que se propõe a ser um canal mais objetivo aqui no Brasil é que a gente não tem muitos dados fora daquele pacotão básico. Por isso, às vezes, eu tenho que recorrer a informações de outros países e fazer uma extrapolação. Por exemplo, uma pesquisa do Instituto de Estudos Fiscais do Reino Unido apontou que 31% das pessoas entre 25 a 45 anos reduzem seus hábitos de poupança porque acreditam que um dia vão herdar um dinheiro significativo. Ou seja, há uma confiança implícita de que esse dinheiro está garantido e as pessoas já estão gastando por conta.
Já nos Estados Unidos, uma pesquisa do próprio Fed, o Federal Reserve, aponta que até 2045 mais de 80 trilhões de dólares serão transferidos entre gerações. Isso já foi chamado de a grande transferência de riqueza, Great Wealth Transfer em inglês, e é visto como uma oportunidade para milhões de pessoas que contam com essa herança para pagar dívidas, comprar uma casa ou simplesmente dar uma melhorada na condição financeira. Mas é agora que os problemas começam de verdade. E vamos trazer um tema aqui que já foi bastante discutido no canal em outros vídeos: expectativa de vida. A expectativa de vida mundial vem aumentando exponencialmente nas últimas décadas e hoje é de 73 anos, sendo que em economias desenvolvidas já passa dos 80. Na virada do século XIX para o XX era menos de 40 anos. E eu sei, tem a questão da mortalidade infantil, o desvio é muito alto e provavelmente a gente já está chegando próximo dos limites naturais da longevidade do corpo humano. A pessoa pode ter a vida mais saudável do mundo, mas ela não vai muito além dos 100 anos. Porém, estamos próximos de começarmos a ter tecnologias novas que vão empurrar esses limites mais para frente de forma não natural e essa expectativa de vida pode continuar aumentando, pelo menos para as pessoas que vão ter acesso a essas novas tecnologias. Mas vamos imaginar que você é uma daquelas pessoas que está ali esperando alguém da sua família bater as botas para conseguir dar aquele alívio financeiro. Eu sei que ninguém gosta de admitir isso publicamente, é feio falar isso, mas faça um exercício mental, ninguém vai te julgar. Você tem noção do que significa, do ponto de vista financeiro, seus pais, ou seja lá quem for que vai te deixar a herança, vivendo mais 5 anos, além daquilo que eles já iriam viver, tendo que usar esse patrimônio por mais 5 anos e você recebendo a sua herança 5 anos mais tarde, uma herança que ficou menor porque ela foi consumida por mais 5 anos? E se forem 10 anos ou 12? Pois é, muita gente que está contando com essa transferência intergeracional de patrimônio vai acabar ficando pelo caminho. E quando chegar a hora, a tributação sobre a herança vai ser um problema menor, pois vai sobrar muito pouco para ser tributado. E agora vem a segunda parte do nosso problema. Uma parcela significativa dessa riqueza que vai ser transferida entre gerações está presa em imóveis. Imóveis que se valorizaram de forma espantosa nas últimas 3 décadas graças à taxa de juros artificialmente baixas mundo afora, em particular nas 2 primeiras décadas do século XXI, e acelerado crescimento populacional e urbanização em vários lugares. Se você é uma pessoa mais jovem, sofrendo para ter seu imóvel próprio ou achando que nunca vai conseguir, pergunte para os seus pais ou seus avós se ter um imóvel era uma coisa tão inacessível nos anos 80 ou 90. As taxas de juros artificialmente baixas, em especial nos Estados Unidos e na Europa, forçaram grandes fluxos de capital para o mercado imobiliário, para as bolsas e para as empresas de capital fechado, o private equity, inclusive aqui no Brasil, onde muito da nossa economia é movida por dinheiro que vem de fora. É por isso que surgiram tantos bilionários no mundo recentemente, porque o patrimônio deles é constituído majoritariamente de participações em empresas e imóveis que os governos ajudaram a inflar, jogando as taxas de juros lá para baixo. No caso das economias desenvolvidas, juros zero ou mesmo negativos. Que tal? Só que esse modelo de juros artificialmente baixos não é sustentável e muitas dessas economias desenvolvidas estão ainda lentamente trazendo seus juros de volta para um nível de normalidade e aquele dinheiro que foi empurrado para a bolsa, para as empresas e para o mercado imobiliário pode começar a voltar, o famoso retorno à média. Ah, mas no Brasil isso não vai acontecer, porque aqui os juros são altos, a gente não vai ser impactado pelo que acontece lá fora, blá blá blá, marolinha, blá blá blá. Acorda, criatura! Você não entendeu ainda que grande parte do dinheiro que impulsiona a economia brasileira, inclusive o mercado imobiliário, é dinheiro que vem de fora? E agora vem o último tempero do nosso cenário financeiro distópico. As quedas das taxas de natalidade que estamos presenciando na maioria das economias desenvolvidas e em muitas economias em desenvolvimento, inclusive no Brasil. Eu não vou me estender muito na questão da inversão da pirâmide etária, eu explorei isso em um outro vídeo aqui no canal que eu vou te deixar como sugestão no fim desse vídeo.
Aguarde, já está acabando, fique aqui comigo. Mas é algo que em algum momento vai impactar o mercado imobiliário. Não vai ser agora, no curto prazo não muda nada, mas quando a gente fala em uma perspectiva de 1, 2 ou mais décadas, que é o caso de muitas heranças, isso pode virar um fator relevante com grande potencial de impactar negativamente a liquidez dos imóveis. Então o resumo do cenário é esse. Quem tem herança para receber está sob sério risco de receber essa herança mais tarde, uma herança menor, pois esse patrimônio ainda vai ser consumido por quem está com ele agora, uma herança que provavelmente é em grande parte constituída de imóveis, imóveis esses que poderão valer menos no futuro e serem ainda menos líquidos. Ah, e eu já ia esquecendo de falar dos impostos. Seus imóveis podem não valer nada para o mercado, mas para o governo eles valem uma fortuna. E agora, devemos desistir da ideia de enriquecer, de ter um patrimônio relevante? Definitivamente não, mas o caminho da herança para conseguir isso tende a ficar bem mais difícil. Este foi um vídeo um pouco mais negativo do que o habitual, mas só um pouquinho, quase imperceptível. Mas lembre-se que o importante é ser feliz, pensar positivo e acreditar, pois no final tudo vai dar certo. Eu quero novamente te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu comentário e vou deixar 2 vídeos aqui para você. Um deles que fala sobre essa questão da pirâmide etária, que eu havia mencionado antes, e um outro vídeo para mostrar que, por incrível que pareça e por mais que você não acredite, ser cético não é sinônimo de ser pessimista.